Bom, em meio a críticas, o presidente Jair Bolsonaro baixa o tom e diz que Forças Armadas não iriam contra a democracia. Destaque de Caterina Achuti. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que as Forças Armadas jamais aceitariam o convite de uma autoridade para atentar contra a democracia. Em conversa com apoiadores na última segunda-feira, Bolsonaro havia dito que quem decide se o povo vai viver um regime democrático ou autoritário são os militares. Na ocasião, ele chegou a dizer que no Brasil a liberdade ainda existe, mas que se a força militar não for reconhecida, tudo pode mudar. Durante a live semanal, o presidente mudou o tom ao comentar a atual relação do Brasil com a ditadura chavista na Venezuela. Por isso, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Então, é um grande pilar da democracia são as nossas Forças Armadas, que jamais aceitariam o convite de uma autoridade de plantão, no caso da República, a enviesar por um caminho diferente da liberdade e da democracia. O presidente ainda ironizou a ajuda oferecida por Nicolás Maduro ao Amazonas, que sofre um colapso na saúde. Olha, se o Maduro quiser dar oxigênio, carne, tá sobrando lá, né, pessoal? Carne, mantimentos, é bem-vindo, não tem problema não. Afinal de contas, nós recebemos aqui, eu não sei o número certo, mas dezenas de milhares de venezuelanos na operação acolhida. O pessoal está fugindo da Venezuela para o Brasil. Bolsonaro voltou a afirmar que o Supremo Tribunal Federal impediu o governo de atuar no combate à pandemia. A declaração vem 3 dias após o STF informar que nunca proibiu a União de atuar no enfrentamento à Covid. Bolsonaro faz aí várias afirmações, no mínimo controversas. A primeira é essa história de que o STF proibiu o governo federal de atuar na pandemia. Isso já foi desmentido pelo próprio STF e qualquer pessoa minimamente versada na linguagem jurídica sabe que o STF disse é que a União, os estados e os municípios têm competência concorrente nas medidas para conter a pandemia, o que significa que todos têm responsabilidade nessa atuação. Quanto à citação relacionada à Venezuela, é verdade. Eu estive na Venezuela diversas vezes para cobrir o avanço da ditadura chavista e, de fato, a estratégia principal do chavismo foi cooptar as Forças Armadas. E começou fazendo a mesma coisa que Bolsonaro fez no Brasil, que foi colocando militares em postos-chave no governo, em ministérios, e dando cada vez mais poder para um número maior de generais. É algo muito parecido com o que Bolsonaro fala. Cada vez que Bolsonaro se sente pressionado por algum problema em seu governo, ele faz citações que colocam Forças Armadas e ditadura na mesma frase. Isso é muito preocupante e tem que acabar. Paulo? Perdão, o microfone está fechado, agora sim. Eu adoro quando isso acontece. A imprensa interpreta o que o Bolsonaro disse como quer. Depois que o presidente fala de novo, esclarece, ela diz que o presidente recuou, que mudou o discurso. Nesse caso, ele está reiterando o que ele disse. O que tinha dito o presidente? Eu peguei a fala original aqui. Quem decide se o povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. Assim, isso não é óbvio? Existe ditadura em algum lugar sem apoio das Forças Armadas? Existe ditadura na Venezuela sem apoio das Forças Armadas? Existiria, como o Diogo estava dizendo aí? Existe ditadura em algum lugar? Ora, quem impediu que o Brasil vivesse numa ditadura comunista em 1964 foram justamente os militares brasileiros. Não tem recuo, não tem mudança de tom, tem reiteração, mas é reiteração do óbvio. Agora, na cabeça de quem quer ouvir que o presidente está fazendo uma ameaça, aí se a pessoa acha no mundo dele que o presidente, na verdade, está ameaçando dar um golpe, uma coisa que sequer foi cogitada em momento algum, tudo parece ameaça, né?